Meu nome é Helena Bossa, eu tenho 21 anos, eu gosto muito de atividade física e uma paixão muito grande minha também é escrever, mas eu luto contra a ansiedade. E aí, gente, hoje eu tô aqui com a Helena, na casa dela, para contar um pouco sobre a história dela e como ela luta para ter uma saúde mental. Primeiro, Helena, eu queria te agradecer por me receber aqui na sua casa. Para começar essa história, eu queria que tu contasse uns 5 fatos sobre a sua saúde mental. Uns fatos bizarros, assim, sobre você. Numa das fases mais complicadas que eu tive dos pensamentos compulsivos e obsessivos, eu me forcei a parar de pensar naquilo. E daí eu me tranquei no banheiro do meu trabalho, deitei no chão e dormi. Na realidade não foi um dormir, foi tipo, apaguei. Eu já tive obsessão por magreza, então eu fazia aquelas dietas bem malucas, sabe? De tipo, comer uma fruta no dia, ou tomar um monte de laxante, tomar aqueles compostos de erva pra ficar mais magra. Eu já tive que ligar pra minha mãe, pra ela me socorrer, porque eu achava que eu tava morrendo, só que na realidade era um ataque de pânico. O quarto fato é que eu já fiquei muitas horas sem dormir por medo de morrer. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte, foi em abril do ano passado, que eu fiquei tão tensa, eu comecei a me tensionar toda assim. E quando eu fui ver, eu tava assim com o ombro, tipo, aqui em cima. E no dia seguinte eu tava com muita dor muscular. Mas o que é ansiedade? Você já ouviu alguém dizer que não conseguiu dormir porque ficou pensando a noite inteira? Alguém que se cobra demais, se preocupa demais e sofre por antecedência? Isso é só um pouco da ansiedade. Vou contar pra vocês alguns sintomas físicos dessa doença. Dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. Respiração ofegante ou falta de ar. Tremores nas mãos ou em outras partes do corpo. Sensação de fraqueza ou cansaço. Náusea. Tensão muscular. E para ser considerado um transtorno de ansiedade, essas situações precisam ser frequentes. Você acha que a causa da ansiedade do toque teve algo relacionado com a sua adolescência? E como que era a relação com seus pais, assim, mais resumidamente? Então, assim, eu não tive a presença do meu pai. Meu pai foi totalmente ausente. Eu acho que a primeira recordação mais vívida, assim, que eu tenho dele foi quando eu tinha uns 11 anos. Eu fui muito super protegida pela minha mãe e pela minha avó, né? Então, eu acho que isso dá meio que um desequilíbrio, assim. E eu lembro que as primeiras crises de ansiedade que eu tive eram porque meu pai falava que ia me visitar e não me visitava. Aí começou essas coisas, assim, da ansiedade e tal. Eu acho que os primeiros sintomas que eu tive foi, tipo, bruxismo. Eu rangia muito os dentes quando eu dormia. E eu comecei a descontar na comida. Tipo, eu comia horrores. Você se lembra da primeira vez que você teve um ataque de pânico? Você consegue descrever esse momento? Eu tinha 14 para 15 anos. Eu tava em casa. O primeiro sintoma que eu tive foi a falta de ar. Tipo, eu puxava o ar muito forte, mas, sabe? Não ia. Em seguida, eu comecei a ficar muito gelada, assim. Na realidade, a minha mão e meu pé são muito gelados, mas naquele momento, tipo, parecia congelado, assim. Minha mão tava muito gelada. E eu comecei a suar frio. E daí, quando eu comecei a suar frio, eu comecei a olhar as pontas dos meus dedos pra ver se elas estavam roxas. Porque eu tinha lido alguma coisa na internet que, tipo, se a ponta do dedo tá roxa, que tu tá tendo um ataque do coração. Aí tá. Aí eu comecei a olhar e sabe quando tu olha, eu não sei, mas eu acho que assim, a minha mente estava tão programada pra eu achar que eu tava morrendo que eu comecei a enxergar roxo. Não tava roxo, mas eu enxerguei roxo. E eu ficava andando de um lado pro outro. Um lado pro outro, eu fiquei, meu Deus, eu tô morrendo, meu Deus, eu vou morrer, eu vou ter um ataque do coração. E eu comecei a ficar naquilo. E minha avó tava dormindo, mas o sono da minha avó era muito leve. E ela percebeu que eu tava andando muito pro lado pro outro, né? Tipo, enchendo o saco, no caso. Ela, tá, o que tá acontecendo? Eu falei assim, não, nada, eu só tô com um pouco de falta de ar. Ela, que falta de ar, o quê? Porque, né, acho que... Ela não sabia. Não, e tipo, na cabeça dela não tinha que estar faltando falta de ar, sabe? Tipo, era besteira da minha cabeça. Aí eu peguei e teve uma hora que meu Deus, eu preciso abrir a porta porque eu preciso pegar ar.
porque tá faltando ar. E daí eu ia abrir a porta. Na hora que eu abri a porta, minha avó ficou tão braba. Pra não falar outra coisa. Ela ficou tão braba. Aí ela... Tá, o que tu tá fazendo abrir a porta? Porque a gente morava sozinha, era uma questão de segurança não abrir a porta. Mas eu tinha abrido a porta. Aí eu liguei pra minha mãe. Deu, mãe, acho que eu tô ruim. Dela, não, se acalma. Só que nesse dia minha mãe não precisou ir até a minha casa. Eu só liguei pra ela, falei o que tava acontecendo. Eu acho que a ansiedade, vai sempre caminhar comigo. Mas o jeito que eu lido com ela é que pode ser diferente, entende? E como que você lida hoje com a ansiedade? É como eu digo, tipo, é uma coisa que tá sempre comigo. Não é uma coisa que eu fico tipo, não, hoje eu tô de boa, sem ansiedade, sem nada. Impossível. Quando tu sente que tá tendo uma crise, o que tu faz? É só uma crise. Na minha cabeça é tipo, não, é só uma crise. Seja bom ou seja ruim, se permita sentir, porque vai passar. A minha mãe e a minha avó, elas não entendiam muito isso, sabe? Elas não eram muito crentes em que eu tinha um problema mental, tinha um transtorno mental. E acho que só quem realmente sente isso consegue exatamente. Também. Mas, por exemplo, minha mãe tem alguns sintomas de ansiedade, mas ela acha que isso tipo, é besteira, assim, sabe? Isso é coisa que vai passar, que você tem que reagir. Mas não é, entende? É uma coisa que você precisa ser tratada, é uma coisa que você precisa ter um acompanhamento, um tratamento. E você chegou a fazer tratamento com psicólogo? Fiz por pouco tempo. Fiz isso mesmo, tipo, 2 vezes com espaço de tempo e com a mesma psicóloga. Tu tinha uns 14, 15 anos? Ano passado eu fui um pouco na minha psicóloga. Quando eu tava tendo os ataques de pânico, eu também fui. E você chegou a tomar remédios? Quando eu era mais nova, eu tomava homeopatia pra ficar calma. Porque era esse negócio de, tipo, ter muita energia e comer demais. Mas eu nunca tomei medicação. O que você acha sobre o tratamento com remédios? Dependendo de como a pessoa está, se ela está, tipo, extremamente depressiva e cansada e, sabe? Qualquer ajuda é bem-vinda, sabe? Contanto que a gente salve uma vida, contanto que... Seja o que for, vamos salvar uma vida. Mas eu sou muito da filosofia de que depois de um tempo você pode ficar sem, sabe? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha do Eu Nunca, onde eu vou falar uma frase pra Helena, uma situação, e se já aconteceu com ela, ela vai pegar e vai comer um chips. Então, você já começou a comer então, Felipe? Esse chips é muito bom, a gente adora. Tá. Sim, eu digo que sim. Eu já comi. Então eu vou falar uma frase e a Helena vai comer. É isso. Tá. As frases são um pouquinho pesadas, que o assunto ele não é nada leve, mas com todo respeito. Já estamos aqui. Eu nunca quis ser amada. Eu nunca quis atenção. Eu nunca pensei em desistir da minha vida. Pera, deixa eu pegar 3 agora. Foi 2. Ri de nervoso, galera. Nada engraçado. Muito sério. Eu nunca quis a atenção e o amor do meu pai. Desculpa ter tocado minha ferida. Pai, se você estiver vendo, se ligue. Eu nunca quis ser aceita. Eu nunca me senti boa o suficiente. Eu nunca me amei. Eu nunca me senti sozinha. Então, Helena, eu queria agradecer você. Isso acabou nossa brincadeirinha do Eu Nunca. Muito obrigada por nos receber e abrir o seu coração. Contar um pouquinho da adolescência da Helena. Acabou!